Oi, boa noite a todos. É, eu acho que eu vou começar falando hoje, sabe do quê? De enjoo. Tem ninguém grávido aqui não, nem grávida. É o seguinte, pessoal, como patriota que todos nós somos, né? Nós brasileiros, nós temos um amor imenso pelo Brasil e, e a gente observa isso e tem certeza disso pelo tanto que o brasileiro é apaixonado, né? Por futebol, por carnaval, por religião, né? Por todas essas coisas que unem as pessoas, né? Por política, né? As pessoas são muito envolvidas, as pessoas gostam muito dessas coisas. Porém, às vezes não são tão esclarecidas como a gente gostaria que fosse, né? O correto seria que todas as pessoas fossem bastante esclarecidas num momento tão importante como esse que nós estamos vivendo, que é um período pré-eleitoral, onde os candidatos estão colocando os seus projetos de campanha, seus projetos de possível governo, caso eles sejam eleitos por nós, né? Por que que isso dá enjoo às vezes, né? A gente precisa participar, porque nós somos patriotas, somos brasileiros e é a responsabilidade de todos nós a pessoa que vai estar lá. É responsabilidade nossa. Depois não adianta a gente falar assim, porque tem muita gente que fala assim, nossa, o cara tá fazendo muita caca, né? Mas graças a Deus eu não votei nele. Tá, tudo bem, mas tá fazendo caca do mesmo jeito, né? Ou seja, não votar nessa ou naquela pessoa não diminui a nossa responsabilidade. Essa coisa de lavar as mãos, isso foi lá no tempo de Jesus, né? César lavou as mãos, por quê? Porque ele não queria ter que tomar uma decisão que era antipopular, né? Porque todo mundo gostava do Cristo, ninguém tinha nada contra ele, então por que queriam crucificá-los, né? Por que queriam crucificá-lo, não é mesmo? E aí então ele lava as mãos, né, e deixa para lá. Não é o nosso caso, gente. Não, são situações diferentes, etc. Quer dizer, diferente não é, né? Se a gente for analisar lá no fundo, no fundo, no fundo, é a mesma situação. O poder que não gosta daquele que fala verdades, né? As pessoas que não aceitam verdades, né? Por quê? Porque verdade chama a razão, chama a ética, chama a justiça, chama a responsabilidade, né? Então, as pessoas não gostam de verdades, né? E o Cristo foi morto porque ele falava verdades, né? E hoje a gente está vendo a mesma coisa, e passa ano, passa décadas, passa os milênios, né? Porque são 2026 anos já após o Cristo, né? Eu gosto de fazer essas analogias, tentar aproximar uma época da outra, porque não é coincidência, mas elas realmente se repetem. O mal de uma geração se repete na outra e as pessoas que são maldosas, que são ruins, que são ladronas por natureza, mau caráter por natureza, é, enfim, elas prosseguem, né? Ah, se vocês quiserem um exemplo, assiste lá a novelinha que tá passando lá na Globo, a novelinha Além do Tempo, né? Olha, já passou a primeira parte, agora entrou na segunda parte. Nada muda porque a pessoa desencarnou, porque a pessoa morreu, na linguagem das pessoas, de todo mundo, né? De todas as religiões, morreu. Nada muda, nada muda. Tudo continua igual. A única coisa que muda é que a gente não tem mais essa matéria aqui, né? A gente vai ficar com a matéria que está essenciada, que é o espírito, né? O espírito imortal. E para isso nós não precisamos nem discutir muito, porque Jesus, ele provou isso, né? Ele ficou 40 dias aqui depois da sua morte, se mostrando para todo mundo, para todos aqueles que queriam ver, que queriam a comprovação de que ele não tinha morrido, de que ele permanecia aqui conosco, etc, etc, etc. Então só não vê e só não sabe, só não entende essas coisas que não quer, porque a história está aí e até agora ninguém teve como provar que isso não era uma verdade, né?
E o porquê do enjoo? Porque, gente, o que a gente tem ouvido sobre os levantamentos da Polícia Federal a respeito dos desvios de verba, de emendas, né? E como pelo fato do Flávio ter se lançado candidato a presidente da República, o maior cargo do nosso país, de maior responsabilidade, que exige um preparo imenso da pessoa que se propõe a estar lá. Então, e aí então a gente fica muito enojada de ver o tanto que as pessoas que votam nessa pessoa são alienadas. E eu achei bastante interessante, porque quando eu recebi o laudo de autismo, uma das características que aponta lá digamos assim, a característica do autismo, né, que faz com que eu tenha um laudo, é a rigidez cognitiva. Aí um comentarista, né, falou que os bolsonaristas têm rigidez cognitiva. Eu falei assim, deturpada então, né, porque eu tenho rigidez cognitiva, né, por causa do autismo, mas eu jamais aprovaria ladroagem, corrupção, estupro, sabe? Mentiras, enganações, traições. E não é que eu não conheço essas coisas, tá? Eu conheço e conheço muito bem, porque eu fui jovem, eu tive uma vida normal até os 28 anos, eu tive uma vida normal como todo mundo. Sai, transa, faz tudo que tem que fazer na vida, né? Porque é ignorante. Porque eu só fiz essas coisas porque eu era ignorante, muito ignorante, muito ignorante. E porque são coisas naturais da vida, né? A natureza, ela exige procriação, ela exige progresso, e a gente só aprende se a gente faz as coisas, né? Se a gente vivencia as coisas, senão a gente não sabe por que elas acontecem e como que elas acontecem e para que elas acontecem. Elas acontecem simplesmente para que a gente progrida. Se eu não tivesse vivido daquilo lá, eu não era hoje o que eu sou, né? Então, tá tudo certo, não tem nada errado. A rigidez cognitiva, porém, ela obrigatoriamente precisa ser dentro de uma ética, dentro de uma moral, dentro de um, de um comportamento que favoreça a todos. Gente, a gente não pode se candidatar a um cargo político dessa envergadura, presidente da República, se a gente não tem nenhuma responsabilidade com a humanidade. Quem são os amigos da pessoa que se colocou como candidato? Netanyahu, que é um genocida, está marcando todos os palestinos de fome, de peste, de doença, de tudo quanto é coisa lá. Ele proibiu ajuda humanitária de outros países. Olha, gente, esse é o amigo do Flávio. O outro amigo, Milei. Gente, o que é aquele cara? Gente, aquele cara no palco dançando, parece um macaco desgrenhado. Aliás, não, o macaquinho é bonitinho, né, gente? Ele é engraçadinho porque é da natureza dele ser daquele jeito, né? Pular, saltitar, aquela coisa toda, né? Não é macaco, não. Não é. Retira aqui o que eu falei, que eu não imagina que o macaquinho é uma coisa muito bonitinha, todo mundo gosta. Tem gente até que torna ele um animalzinho de estimação de dentro de casa, né? Domestica os bichinhos, né? Mas é uma coisa assim muito esquisita, com aquele cabelo todo desgrenhado. Parece mais uma cena de hospício do que propriamente de um presidente de república. Pelo amor de Deus, um chefe de nação, né? Envergonha a todos, né? É ridículo aquela atitude dele. Então, quem são os amigos do Flávio Bolsonaro? Milei, Netanyahu e o mais odiado da humanidade inteira, Trump, né? Trump. Agora, gente, sabe o que eu estava pensando outro dia? Eu falei assim, gente, como os europeus são covardes, né? Eu não falo só os europeus, né? Mas
todos os países que não se manifestam contra o Trump. Ele vai fazer tudo que ele quer, sabe, destroça a vida de países, como fez com a Argentina, como fez com o Irã, e ninguém fala nada, gente. Sabe? Tá apoiando essa guerra nojenta lá da Ucrânia com a Rússia, né? Alimentando essa guerra com armas e dinheiro. É um cara nojento, por isso que dá enjoo. Dá enjoo. Porque a gente tem que ficar ouvindo essas coisas, tem que estar vendo essas coisas, por quê? Porque a gente precisa se atualizar, precisa saber como que acontece a política do Brasil e no mundo, né? E por quê? Por que que o Trump está tão interessado que o Flávio ganhe? Por que que ele coloca o Milei, nosso vizinho aqui, para vir fazer picuinhas dentro do nosso país? Vocês acham que simplesmente é porque é para a gente assistir a macaquice do sujeitinho lá e achar graça? Nossa, mas ele parece um bichinho de circo, né? Alguma coisa assim, né? Né? Eu acho que não é só isso, gente. Não é só isso. Todo mundo olha dessa forma, né? Todo mundo fala dessa forma, coloca 1001 nome para as caracteres que tinha lá. Mas não é isso, gente. Não é isso. A coisa é muito mais perigosa. A coisa é muito mais nojenta. Por isso que eu fiquei com enjoo. Fiquei com enjoo segunda, aliás, quarta e quinta. Aliás, quinta eu melhorei hoje na hora do almoço. Enjoo de ver isso daí. Mas eu senti mais enjoo na hora que ficou confirmada aquele sujeito estuprador de menor, né? Que tentou arrumar o irmão para ser pai da menina que ele estrupou de 13 anos. Gente, olha, os comentaristas comentam e falam, porque eu ouço todos os comentaristas de progressistas antes de falar aqui com vocês, né? E quando eu tenho dúvida em alguma coisa, como eu tive na semana passada, a respeito daquelas denominações que a geopolítica se utiliza para denominar as coisas em função de não ter que falar Trump, Netanyahu, Putin, né? Xi Jinping, né? Esses nomes desses grandes, desses famosos, para eles não falarem esses nomes, eles dão codinomes ali, né? É tudo certo, sem problema nenhum isso daí, né? Então a gente tem dúvidas e a gente vai lá saber o que que é aquilo, né? O que que tá querendo dizer aquilo lá. Mas tudo tem um objetivo, eles não fazem nada, absolutamente nada, sem pensar, sem ter uma equipe ali que está amadurecendo com eles, como que eles fazem isso, fazem aquilo, como se fosse uma estratégia de guerra, só que agora não é mais uma guerra armamentista, não é bélica, né, a não ser lá onde está acontecendo de fato, né, mas aqui aqui no Ocidente, aqui conosco, aqui, a guerra, ela é uma guerra de esquerda e de direita, sim. A direita sempre foi poder. Houveram muitas coisas que aconteceram que foram muito boas nessa questão da globalização, mas a globalização sempre teve um objetivo: os Estados Unidos continuarem determinando como que o mundo tem que ser, como que o mundo tem que andar. Como essa coisa do dólar, todo mundo tem que comprar em dólar, né? O petróleo. E aí, então, por que ele tá furioso com o Brasil, né? Porque com essa história de BRICS, a gente amplia o leque de opções para vender fora do país, né? Para buscar trazer para cá mais recursos no sentido de tecnologia, certo? Porque nós temos um potencial intelectual capacitado demais aqui no Brasil. Nós exportamos cientistas, certo? E então, o que que o presidente Lula quer? Ele quer que esses cientistas fiquem aqui, que esses cientistas desenvolvam aqui aquilo que nós temos aqui de riqueza que ainda não foi explorado. Ele quer que venha a tecnologia de lá para cá.
junto com aquelas que podem ser desenvolvidas para aqui. São recursos que eu não sei denominar aqui quais são, mas essa é a questão. Porque quando um país como os Estados Unidos, ele quer todo mundo pianinho comendo na mão dele, por que ele quer isso? Porque nós nunca vamos ter uma autonomia, uma soberania, como nós estamos querendo e propondo agora nesse próximo governo do Lula, ser um país soberano. Por que nós precisamos de um país assim? Porque quando é assim, nós não estamos mais retirando tudo daqui para levar lá nos Estados Unidos, eles industrializam tudo lá e depois vendem para a gente mais caro. Compram da gente numa ninharia, levam para lá, industrializam e depois trazem para cá de volta com preço lá em cima. Isso, a economia global funciona assim, entendeu? Então, o pessoal do poder, o pessoal da direita, eles não querem mudar essa regra. Eles querem que os pobres continuem sendo subservientes, servindo a eles, levando todas as nossas riquezas para lá e que eles continuem sendo os dominadores do mundo, né? E a gente continue pobre, sem tecnologia, sem ter soberania, sem ter nada, sempre na dependência deles. Então, a guerra hoje é essa. É uma guerra nojenta, dá enjoo mesmo. A gente percebeu tanto que o homem é um animal muito ruim, muito, muito maldoso, muito cruel, muito destruidor. Então, é esse tipo de homem como Trump, Netanyahu, o Putin. Eu nunca estudei nada a respeito do Putin, né? Eu não acredito que ele seja comunista. Na minha forma de analisar, mesmo não tendo estudado lá, eu penso assim que uma pessoa como Putin, ele não tem uma ideologia política. Ele faz a ideologia dele. Ele faz o governo que ele quer. Ele determina as coisas do jeito que ele quer. Ele ordena do jeito que ele quer. Ele não tem uma ideologia política assim, como dizer assim, é comunista. E eu acho que a China, ela também vai por aí. Ela não é... Porque o comunismo mesmo, um pouquinho que eu sei do comunismo, é outra coisa. Eu não vou falar isso agora, eu não vou conversar com isso com vocês agora aqui, porque eu não tenho conhecimento suficiente e também porque, digamos assim, eu não consigo ver nem a China e nem a Rússia como comunista. Então, quando as pessoas chamam a gente de comunista só porque a gente é de esquerda, não tem sentido nenhum. Nenhum. Mesmo porque o Lula está na política desde a década de 70, se não me engano, 60, 70. Ele parece que já nasceu dentro da política ali em Santo André, em São Paulo. E ele foi acusado de comunista sempre. Nunca conseguiram provar que ele era comunista. E eu não consigo ver o Lula como uma pessoa comunista, assim, da forma como as pessoas que são comunistas dizem que o comunismo deveria ser, certo? Eu não vejo, porque, inclusive, eu acho ele meio lerdo. Porque eu, no lugar dele, eu já tinha dado jeito de afastar o ministro evangélico de lá, que está trabalhando, que coisa nojenta. É isso que dá nojo, dá nojo. Não tem como não ter enjoo. O André Mendonça, dormindo de coxinha com o outro lá do Tribunal Eleitoral, né? Aí, o que acontece? Acontece essas coisas aí, não tem como a gente não sentir nojo, né? Porque... E é nesse ponto que eu falo que eu acho que o Lula é meio devagar aí nesse ponto aí, porque ele fala, não, democracia, você tem que colocar, negociar cargo, que você tem que colocar as pessoas do partido tal, tal, distribuir as coisas para ficar, né, e aquela coisa assim e tal, e aí então vai o sujeito lá para causar um estrago desse, porque se esses dois ministros que estão lá, da Justiça Eleitoral
e o André Mendonça, nós corremos o risco de ter um ditador como presidente da nossa república. E o que é pior, gente, o cara não sabe nada de nada, gente. Ele nem plano de governo tem. O único plano que ele tem é libertar o pai dele, tirar o pai dele da cadeia. Ou seja, ele vai dar um golpe antes de subir a rampa, antes de ser presidente, para tirar o pai, porque ele já prometeu que o pai vai subir a rampa com ele. Então, para isso, o pai tem que estar livre. Então, ele vai dar um golpe antes ainda. Ele vai entregar o Brasil. Quem vai fazer a transição de governo vai ser o Trump. Gente, olha, eu não consigo entender isso. Me falta inteligência para entender o tamanho do absurdo e pensar que o ministro, como André Mendonça, está apoiando um golpe desse, sabe? Aquele outro ministro. Para mim, só tem uma justificativa para esses dois ministros estarem apoiando o Flávio Bolsonaro. Estão com o rabo preso. Eles devem ter algum problema lá. Que ninguém fala, né? Aliás, eu ando enojada, inclusive, com todos os comentaristas de esquerda. Porque agora deram para falar bem da Michele Bolsonaro. Para mim não importa o que a Michele Bolsonaro é. Não me importa. Para mim importa o seguinte: ela aceitou as rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Ela aceitou que o Jair Bolsonaro gritasse em alto e bom som que ele trocaria tudo, Polícia Federal, chefe de gabinete, ministro, para o filho dele não ser investigado, e arquivar o processo. E a dona Michele estava lá, aplaudindo, apoiando, assinando embaixo, e inclusive não se incomodou do nome dela ser usado para as rachadinhas. Então, para mim, é a mesma coisa. Ela fala, ai, não, mas ela sofre assédio moral lá dentro da própria família, porque a família não considera ela família. Não considera ela família, mas por que ela tá lá dentro? Por que ela tá lá? Por que ela aprova tudo que os caras falam? Fala, eu tenho que cuidar do meu marido. É a mesma coisa, gente. É a panelinha, não tem jeito. São todos criminosos, eles não salvam nenhum. Talvez a menininha, que ainda é de menor, né? E talvez não esteja assim tão dentro da política, né? Mas o resto... O resto, eu acho que não salva um ali. Eu acho que não salva um. Bom, mas eu vim aqui para contar para vocês do porquê do meu enjoo, né? O meu enjoo se resume nisso. Do Flávio Bolsonaro ter arrumado estuprador para ser o sócio de governo dele, ou seja, o vice-presidente, sócio de campanha. É o absurdo dos absurdos, né? E aí, agora vamos ver como tudo é uma cortina de fumaça? Eles ficam arrumando um problema aqui, um problema ali, para quê? Para desviar, aí fica toda a imprensa envolvida só com aquilo. E o resto vai ficando para lá. Volta a dizer. Chulula muito devagar, porque se fosse... Tinha que tirar o André Mendonça de lá, tinha que tirar aquele outro de lá, tinha que dar um jeito de obrigar esse cara que se candidatou a transparecer tudo que ele faz na vida dele. Entendeu? Fazer um raio-x. Tinha que obrigar. A pessoa se candidatou para ser presidente da República, ele tem que ter uma vida transparente. Então é isso. Nós precisamos pensar muito. Precisamos pensar muito. Eu já disse para vocês que eu sou evolucionista, eu sou reencarnacionista. A vida não acaba com a morte, gente. Tudo continua. E se nós fazermos vistas grossas para toda essa dificuldade que está acontecendo aí,
e fazermos de conta que nós não estamos vendo que tem uma parcela enorme da população que está com rigidez cognitiva para o mal, né? Para o outro lado, e que essa população pode colocar o resto da humanidade toda numa situação muito difícil se eles elegerem um ditador. E aí nós que estamos aqui falando, conversando, apontando, mostrando, nós vamos ficar com a consciência limpa porque nós fizemos a nossa parte. Mas aqueles que não fizeram nada para isso acontecer, para impedir que isso acontecesse, eu gostaria muito que eles pensassem. E na hora que estivesse acontecendo tudo de ruim, aí então não venha dizer, ninguém falou nada, ninguém avisou. Vamos pensar. Todos nós temos muita responsabilidade com aquilo que vier a acontecer daqui para frente.